Boa noite, irmãos. Então vamos levar nossos pensamentos a Deus e vamos agradecer a Ele e clamar a Ele. Amado Deus e Pai, primeiramente queremos agradecer-te por mais esta oportunidade e esses dias que tem nos abençoado a toda a nossa vida. Agradecemos pela a vida espiritual, essa vida nova em Cristo Jesus. E agradecemos por mais este momento que estamos iniciando este culto. E pedimos a Ti que nos abençoa mais essa vez, neste momento, os hinos que vamos cantar. Eu estudo a Tua palavra, pedindo em favor daqueles que às vezes estão vindo, e os que estão aqui. Pedimos em favor dos irmãos em Cristo, onde que estão neste momento, os de longe, os de perto, as igrejas. E pedimos também em favor das nossas famílias. E em nome de Jesus que pedimos, e em nome dele agradecemos, com perdão de nossos pecados. Amém. Então vamos começar a cantar o hino 509.
Pode ver, irmão Antônio, que eu estou com a voz meia, achei esforçada. Pior ainda. Agora vocês podem escolher. 509, pode ser, pastor? Oi? 509. Quer cantar de novo? Uma, dois, três. 504. 504. Ao lar celestial. Quatrocentos e 481.
Amém. Amém. E vou apresentar dois que estão assistindo aqui. Primeiro, Geni Leme da Conceição e Antônio Ramos está assistindo. Que eles estão assistindo, tanto um como o outro. Amém. Que sejam bem-vindos vocês aqui presentes e os que estão assistindo nas suas casas. Irmão Antônio Ramos, irmão da irmã Rosinha, né? Rosinha Ramos. Então, muito bem, irmãos, vamos estudar o livro de Atos, continuar. Quarta-feira eu fiquei um pouco esforçando a voz, porque eu tirei o paletó também, não vou pôr agora também. O livro de Atos, capítulo 7. Ganhei esse paletó aqui, o de fundo era melhor, né? Tinha ditado isso, né? Mas tá bom, agora esquenta. Versículo 1 diz assim: E disse o sumo sacerdote: Porventura é isto assim? E ele disse: Homens, irmãos e pais, ouve, o Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E no versículo 3, ele disse assim, e disse-lhe: Sai da tua terra e dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu te mostrar. Irmãos, vamos tirar um pouco isso para os dias de hoje para nós. Depois vemos que Deus disse para Abraão. Ele disse isso também para nós sairmos da nossa terra, na terra que nós estávamos, no mundo que nós estávamos. Ele um dia chamou nós para sairmos de lá, daquele mundo, que isso ontem pregando nas casas lá que eu visitei, falei isso, que sair daquele mundo que eu vivia, daquela vida que eu levava. Eu dei o meu testemunho e preguei a Bíblia em 2 casas, ontem sobre salvação. Uma foi na casa a prima do Guerino Pagamice, chama Célia Pagamice, e o esposo dela, Afonso. E combinamos já, vamos fazer um culto na casa dele, que é muito bem-vindo. Marca uma quinta-feira, uma sexta-feira, acho melhor a quinta-feira, que sexta-feira tem o culto aqui. Isso nós só avisa antes eles. Eles gostou muito. Não queria nem que eu parasse de pregar. E falou para nós sair da terra do mundo. E ele falou da parentela. Se a parentela, seus parentes não querem seguir a Cristo, então aquele que decidiu deve seguir a Cristo. Não é que vai abandonar sua família, deixar ela esquecer, isolar, não amar elas, não cuidar da família. É na fé, é na crença. Seguir, se a família segue um Deus minúsculo, o Deus desse mundo, o Deus desses séculos, então nós seguimos um Deus vivo, um Deus que criou o mundo, criou o universo. Então ele fala aqui, e dirige-te à terra que eu te mostrar. E para nós ele está mostrando uma terra futura, que é no céu que nós vamos habitar. Mas no céu, nós vamos, depois que nós partimos desta vida, que morrer, nós vamos, a nossa alma, o nosso espírito vai para o céu, vai lá junto com Cristo. E depois, no futuro, o nosso corpo vai habitar aqui na terra. Primeiro o reino milenar com Cristo e no novo céus a nova terra. Então ele disse assim para Abraão:
diz: sai da tua terra. E está relacionando aqui um povo que tinha que ver com a adoração de ídolos. Então era para ele sair deste meio. E ele saiu, ele obedeceu. E dentre a tua parentela. Em efeito, diz que eles eram adoradores de ídolos também, a família dele. Então nós, irmãos, nós éramos adoradores de ídolos, adoradores de nós mesmos. Todas as coisas que colocar no lugar de Deus está sendo um ídolo. E ele diz: o Senhor, dirige-te para a terra, porque tem um crase, então para a terra que eu te mostrar. No caso aqui, Abraão ele estava mostrando Canaã. E nós, irmãos, a Canaã celestial, a outra morada. 4. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. E dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que habitais agora. De quase esse local de distância, diz, e entre parênteses, na Bíblia explicada, 1050 quilômetros, quer dizer 700 milhas ao norte de Ur, da terra de Ur, dos caldeus. Ele ficou ali por uns 2 ou 3 anos. Ele trouxe para a terra de Canaã. Saiu da terra dos caldeus, Babilônia, no sul da Mesopotâmia, moderno Iraque. No versículo 5 fala que Abraão pessoalmente nunca possuiu nada da terra de Canaã. Só tem uma coisa, a não ser a cova de Maquipela, ao 5. E não lhe deu nesta herança, e não lhe deu nela herança, 5 do Atos capítulo 7, versículo 5. E não lhe deu nela herança, nem ainda o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria a posse dela, e depois dele, para sua descendência, não tendo ele ainda filho. Veja o milagre. Ele sozinho, ele Sara. Olha, não tem a sua descendência, ele não tinha filho. Quer dizer que Abraão, pessoalmente, nunca possuiu nada na terra de Canaã. E, irmãos, e nós também, mencionei também isso ontem, não é pecado você ter as coisas possuir as coisas nesta vida. O pecado é você ficar preso nessas coisas desta vida, deste mundo, nos bens materiais, e esquecer de Deus. Muitos estão esquecendo de Deus. O próprio povo de Deus não está dando tanto valor para Deus que Deus merece. Se Deus nos tirou do lugar que nós estávamos, colocou num lugar melhor, na vida espiritual, então nós devemos procurar servi-lo e reunir para adorá-lo, porque esta vida aqui é curta. Então, Deus não deu nada, exceto a cova de Maquipela, que foi usada como lugar de sepultamento para ele e Sara. E este é um lugar que nós temos que um dia vai ser sepultado, que muitos sepultam. O marido, o pai, o marido e a esposa no mesmo local, junto. Isso está em Gênesis 23, fala da morte de Sara. Vou ler o versículo 23 de Gênesis.
E foi a vida de Sara 127 anos. Ó. Estes foram os anos de vida de Sara. Eu pus o versículo 23, esqueci agora se é o versículo ou se é o capítulo, mas não tem problema. Mas só que ele prometeu que lhe daria a posse dela depois de dar a posse. Então Deus prometeu para nós, povo dele, que nós largamos aqui, abandonamos, renunciando, que ele vai dar em dobro, muito mais, para nós morarmos. Enquanto nós estamos nessa vida aqui, nós estamos gatinhando, sofrendo, né? Uns ficam mais oprimidos, sofrem as consequências do pecado. Então, e ele prometeu essa posse para ele e para a sua descendência. Refere-se à semente de Isaque. E não de Ismael, Gênesis 17, 19. Vamos ler. Não tendo ele ainda filho, prometendo para Abraão, ele não tinha filho ainda, para que tudo isso se cumprisse. Ao 19 de Gênesis 17. E disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás seu nome Isaque, e com ele estabelecerei a minha aliança, por aliança perpétua, para a sua descendência depois dele. 20. E quanto a Ismael, ele disse: também te tenho ouvido. Eis aqui, o tenho abençoado, e falo-ei frutificar, e falo-ei multiplicar grandissimamente. 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. Então Abraão e Sara deveria ter um herdeiro, que no final tiveram seu filho Isaque, filho da promessa. Versículo 6, aqui em Atos 7. E falou Deus assim, que a sua descendência seria peregrina em terra alheia, e a sujeitaria à escravidão, e a maltrataria por 400 anos. Os irmãos, nós estamos aqui em terra alheia, aqui não é nosso. Também falei lá, ninguém é dono da terra, ninguém é dono de nada. Tudo que nós temos, Deus que deu. Ele deu e ele tira. Ele deu a nossa vida e ele tira. Nós estamos aqui de passagem. Você sabe que hoje, não sei se é hoje ou ontem, eu vi uma reportagem, irmão, que não entendi bem, mas é um absurdo, falando que estão preparando algo para que a pessoa não morre mais, vive toda a vida. Alguém viu? Vi, não sei se é hoje na Record ou foi ontem. Foi um absurdo, falou mais ou menos isso. Que de tudo que eles estão inventando, estão pensando que inventar algo que o homem não morre mais, ninguém morre. Quem morreu, perdeu. Agora, aí diz que não morre mais. E falou Deus assim, tem que ver com a profecia dada a Abraão pelo Senhor com respeito ao futuro da sua descendência. Isso pegou faz distante, irmãos. E se Abraão não acreditasse e não cresce? Deus trabalhando com aquele homem, e não tinha esse mundo de hoje, não tinha ninguém de nós de hoje para contar a história, que seria peregrina em terra alheia no Egito, e sujeitaria a escravidão. Vai peregrinar, peregrinando, andando, vivendo, sofrendo, sendo como escravo. E nós peregrinamos muito na vida, no mundo, como escravo, mas gozando, tendo prazer, escravizado na garra, debaixo do pecado, e debaixo da ira de Deus, e debaixo da condenação.
servindo o maior inimigo de Deus. Se é inimigo de Deus, é inimigo nosso, Satanás. E maltrataram por 400 anos. Toda a duração da dispensação da promessa a Abraão e Moisés era 430 anos. Gênesis 15, 13 e Hebreus 7, 6, que deve calcular isso. Se dá a confirmação de Isaac como descendência quando Ismael foi expulso, Gênesis 21, 12, Gálatas 4, 30, que foi 5 anos depois do nascimento de Isaac. 7. E eu julgarei a nação que os tiver escravizado, disse Deus, e depois disto sairão e me servirão neste lugar. Então Deus falou aqui que ele ia julgar a nação que tinha escravizado, que tinha feito de escravo. E Deus vai julgar também a nação, o povo, daquele que não era escravizado. Esse mundo que está na escravidão do pecado, escravidão, vivendo sob a escravidão, mas contente, outros tristes, e o povo de Deus no meio, sofrendo as consequências também disso. Então ele fala do Egito, Êxodo 1, 14 e 31, depois disto sairão e me servirão neste lugar. Os filhos de Israel foram tirados da escravidão egípcia. Então foram tirados de lá para depois servir ao Senhor. Nós fomos tirados de lá para servir ao Senhor. Agora, muito está falando ao contrário. Tirou de lá, saiu de lá, e depois continua, depois volta na escravidão do pecado. Então, agora, e foram para a terra prometida, a qual Estevão está falando, se refere como este lugar. 8. E deu-lhe a aliança da circuncisão, e assim gerou a Isaque, e o circuncidou ao 8º dia, e Isaque a Jacó, e Jacó aos 12 patriarcas. Então aqui referindo-se ao Novo Testamento abraâmico, de Gênesis 12, 1, 3, 17, 9 e 27. E não ao Antigo Testamento mosaico, que continuava com a circuncisão, mas que não originou, quer dizer, a graça. A graça já veio de Cristo, que é a salvação pela graça. E assim gerou Isaque e se considerou ao 8º dia, circuncidou ele, ao 8º dia. Isaque e Jacó, os 12 patriarcas. Então ele expressa aqui, ou dá a entender, ou a conhecer, que seus filhos eram os 12 chefes da tribo de Israel, e os que ficaram abaixo da mesma aliança da circuncisão. Deus estabeleceu essa aliança com Abraão. Ele era o pai de todo Israel, antes Jacó, depois Israel passou o nome. Mas viveu um século antes da vinda de Moisés. Moisés instituiu o costume que os inimigos de Estevão tentavam proteger. 9. E os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito, mas Deus estava com ele. Isso está em Gênesis, todos muitos sabem essa história. Tinham inveja dele, por isso foi eleito por seu pai Jacó para herdar a primogenitura. 10. Ele livrou-o de todas as suas tribulações e lhe deu graça e sabedoria ante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Não diz que não havia aflições,
Mas sim, o Senhor livrou a José de todas as armadilhas. Teve aflições, o Senhor livrou. Instigada por Satanás. A armadilha é instigada por Satanás. Ele que prepara as armadilhas. Então descreve, para variar, a um governador sábio como foi José. 11. Sobreveio então a todo o país, todo o Egito e de Canaã, fome e grande tribulação, e nossos pais não achavam alimentos. Falando do povo de Jacó. Refere-se à fome durante 7 anos. Tudo isso foi projetado deliberadamente pelo Senhor. Nada pelo homem. A fim de que seu plano fosse levado até o final, com respeito à nação de Israel. 12. Mas tendo ouvido Jacó, que no Egito havia trigo, enviou ali nossos pais a primeira vez. Jacó envia os seus filhos à busca de mantimento. 13. E na segunda vez foi José conhecido por seus irmãos, e a linhagem de José foi manifesta a Faraó. Vocês notem bem a história de José. José, junto com os irmãos, e ele era mais sábio por o pai dele apoiar mais José. Os irmãos sentiram ciúmes, ficaram com inveja. Então, e o pai de José, Jacó, mandava José ir sondar os irmãos no campo, como que eles se comportavam. E José só trazia mal notícia para o pai. E os irmãos foram ficando com ciúme. E teve o sonho de José, que eu vou contar de cabeça, eu não vou contar certo, tem que estar lendo. Mas resultado, eles jogaram José numa cisterna, numa cova, simbolizando, olha isso bem antes, que eles iam, os filhos, os irmãos de José fizeram isso, mas José foi como se foi ressuscitado daquela cova, daquela cisterna, tirado, foi vendido ao Egito. E depois que passou-se tanto de anos, 7 anos que houve fome, ele sabia que tinha fartura lá no Egito, e José era o rei do Egito. O que acontece? Eles foram, esses irmãos, atrás de José, e José recebeu. Foi indo, na história, isso é figurando que nesse acontecimento, mais para frente, o povo judeu, ele iria pegar Jesus, ia matar Jesus, crucificar Jesus e sepultar Jesus. E Jesus ressuscitaria e ascendia aos céus. Então isso vai acontecer ainda. Quando Jesus vier na glória, é a mesma coisa que os filhos, os irmãos de José, foram lá no Egito buscar mantimento. E eles vão ver Jesus, esses são os irmãos de Jesus, vão buscar Jesus. E Jesus vai perdoar eles, porque eles vão ver Jesus, vão crer em Jesus pela vista, não pela fé, que Jesus vai livrar ele da grande tribulação, dos 7 anos de sofrimento da tribulação, e eles vão crer em Jesus no final. Aí eles vão entrar no milênio com o corpo natural. Então aqui que fala, no versículo 13, e na segunda vez foi José conhecido por seus irmãos, e a linhagem de José foi manifestada a Faraó. Então na segunda vez, quando ele vir, eles vão ser conhecidos, Jesus vai ser conhecido pelos irmãos, por povo judeu.
Então refere que a segunda viagem ao Egito, onde José os pôs à prova, Gênesis 45, 1 e 28. E a sua linhagem foi manifestada a Faraó. Foram apresentadas a Faraó com José, que procurava obter permissão para trazer sua família ao Egito. E José, versículo 14, e José mandou chamar a seu pai, Jacó, e a toda a sua parentela, que era de 75 almas. Olha, é símbolo da segunda vinda, quando no fim Israel virá Jesus, que vão crer em Jesus. E a toda a sua parentela, em número de 75 pessoas, 75 almas. Estevão incluía os 5 filhos de Manassés e Efraim. Gênesis 46, 27, vamos ver. E os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram 2 almas, todas as almas da casa de Jacó, que vieram ao Egito, eram 70. Deuteronômio também, capítulo 10, versículo 22. Com 70 almas, teus pais desceram ao Egito. E agora o Senhor teu Deus te pôs como as estrelas dos céus em multidão. Então menciona-se as 70 pessoas que entraram no Egito, mas não incluíram estes 5. E Jacó desceu ao Egito e morreu ele e nossos pais. Embora sua vida e ministério fosse no Egito, seu coração estava em Canaã. Então, embora nosso ministério, cada cristão tem o seu ministério, embora que é no mundo, nós estamos aqui no mundo, nós estamos trabalhando aqui no mundo, o nosso ministério aqui, o nosso compromisso com Deus, aqui nós não devemos esquecer disso, mas nós sabemos que o nosso coração não está aqui, o nosso coração deve estar sobre Canaã celestial. O nosso compromisso, enquanto Deus nos der vida, nós devemos dar o testemunho, viver para Cristo. Nós não devemos esquecer disso, que nós vivemos aqui neste mundo, mas nós não somos do mundo. Nós estamos no mundo, mas nós somos do mundo. O nosso ministério é aqui, o nosso trabalho é aqui. O nosso sofrimento é aqui. A nossa angústia, às vezes, aqui. Porque o prazer, a alegria, o alívio não é aqui. É na terra prometida de Canaã celestial. Então 16 fala aqui em Atos 7. E foram transportados para Siquém e depositados na sepultura que Abraão comprara por certa soma de dinheiro, os filhos de Emor, pai de Siquém. Então, que refere-se a Siquém, tem várias passagens, mas nós não vamos ler, que estava em Canaã. 17. E aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito. O momento adequado de Deus é tão importante como a sua promessa. Olha, está aumentando. O povo de Deus é grande aqui na terra. Mas, ainda em relação à multidão do mundo, tanto os que são vivos, os que já partiram, o povo de Deus ainda é pouco. Eu não mencionei ontem ainda isso. Porque só analisar lá em Mateus, que eu li ontem, Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, fala da porta estreita e da porta larga. E no caminho apertado e o caminho espaçoso. E no caminho espaçoso, mencionei, são muitos, lendo lá. É muitos que estão no caminho espaçoso. O caminho espaçoso qual é? Não é o caminho físico, é o caminho neste mundo que você faz tudo.
Abraça tudo que vem, isso aqui aproveitar, você faz. Está num mundo assim, sem freio, sem disciplina, sem regra, faz o que quer neste mundo. E o caminho que vai para o céu, o caminho é estreito, a porta é estreita e apertada. E o povo não está percebendo isso. Não quer porta apertada, não quer renúncia. Então, por isso. Então, a promessa de Deus tem que ver com a terra de Canaã, dada aos filhos de Israel. 18. Até que se levantou outro rei que não conhecia José. Quer dizer que este outro rei, o novo faraó, não tinha nenhum respeito pelo passado do Egito, com respeito a José, porque não conheceu, o outro conhecia tudo o sofrimento de José, o trabalho de José no Egito, mas se o outro não soube, é a mesma coisa que uma pessoa conhece nós da agora para frente, não sabe o nosso passado. Quando nós cristãos, nós conhecemos um irmão de todo o passado, conviveu junto no passado, então agora você vê a conversão, a mudança de um irmão, de uma pessoa, então você conhece quase muito do passado dele, conviveu naquele tempo, cresceu junto como amigo, como família, como da mesma cidade, município, da terra. A gente conhece muitas pessoas. Agora, quando você relaciona com o irmão, você não conheceu o passado dele. É muito importante isso. Uma igreja pequena, uma cidade pequena, conhece o passado. E por aí vai. Então, ele não conheceu. E, em consequência, não tinha nenhum respeito pelos israelitas, o povo de José. Ao versículo 19. Esse, usando de astúcia contra a linhagem, a nossa linhagem, maltratou nossos pais, a ponto de os fazer enjeitar as suas crianças para que não se multiplicassem. Tudo isso foi permitido pelo Senhor. Tudo que acontece é permissão do Senhor. Ele permitiu. O Senhor lhe permitiu. Que com propósito e razão, o Senhor sempre tem algum propósito ou razão. Se este faraó os tivesse tratado com o povo com cortesia, ele não teria desejado sair do Egito. Refere-se à ordem de Faraó e que matasse ao nascer todos os bebês varões dos israelitas. 20. Nesse tempo nasceu Moisés, e era muito formoso, e foi criado 3 meses em casa de seu pai. Nesse tempo que nasceu Moisés, indica outro passo no plano de Deus para a libertação de Israel. E era muito formoso, descreve a aparência do menino. Porque crianças, irmãos, pequenos, todos sabem, criança bonita, criança é tudo igual. Mas destaca que Moisés era muito formoso, muito bonito. E foi criado 3 meses em casa de seu pai. Corresponde ao tempo durante o qual seus pais o esconderam, para que não matasse, como o exigia Faraó, de todos os varões recém-nascidos, era para matar tudo, porque queria pegar Moisés. 21. E sendo enjeitado, tomou a filha de Faraó e o criou como seu filho. Então, sendo enjeitado, refere-se ao tempo quando ele não podia mais estar escondido. A filha de Faraó tomou e o criou como seu filho. Outra vez foi projetado pelo Senhor. Então, todas as coisas que acontecem em nossa vida, irmãos, é projetado pelo Senhor. O Senhor só projeta
tudo que é bom para nós. Está projetado pelo Senhor, mas o Senhor que não obriga nós a aceitar o projeto dele. Nós somos livres. Por exemplo, o pecado, a desobediência, isso não está projetado por Deus, mas Ele permite. A Bíblia ensina tudo bom para nós. E o Espírito Santo nos ensina. Então, versículo 22. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios. E era poderoso em suas palavras e obras. Falando de Moisés. Resumindo, Moisés chegou a ser um general do Egito, do exército egípcio, e derrotou os etíopes africanos. A história diz. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Corresponde aos anos que passou Moisés na corte de Faraó. Veio-lhe ao coração ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Anteriormente, não parecia que ele estivesse ocupado com a situação deles, né? De seus irmãos. 24. E vendo maltratado um deles, o defendeu e vingou o ofendido, matando o egípcio. O Espírito Santo começa a dirigir Moisés nessa direção. Moisés fez por motivos corretos, mas o que aconteceu foi incorreto. Porque, e vendo maltratado um deles, o defendeu. Moisés defendeu e vingou o ofendido. Ele tomou as dores daquele ofendido, matando o egípcio. Então, quer dizer que ele defender, estava bom ele defender, mas só que o final foi mal, ele matou. 25. E ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhe havia de dar a liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. A estrutura desta fase nos diz que o Senhor definitivamente tratava com Moisés sobre a libertação dos filhos de Israel, como o Senhor tratou também com a nossa libertação do mundo. Entretanto, as pessoas não estavam prontas, nem tampouco estava Moisés também pronto. Então, ambos estavam quase na mesma situação. E no dia seguinte, ao 26, pelejando eles, foi por eles visto e quis levá-lo à paz, dizendo: homens, sois irmãos, por que vos agravais um ao outro? Estes dois israelitas estavam zangados um com o outro, dizendo. Então ele falou: homens, sois irmãos. Foi dar um conselho para ele. Por que vocês estão gravar, ofender e brigar um com o outro? Então essa pergunta ia produzir uma resposta que ele não esperava, Moisés. Vamos ver o 27. E o que ofendia o seu próximo, o repeliu, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Olha o que ele falou para Moisés. O que ofendia rejeitava a liderança de Moisés. O seu próximo repeliu a Moisés, dizendo: quem te constituiu, quem te colocou, né, por exemplo, por príncipe e juiz sobre nós? Quem que deu isso? Nem Moisés, nem o povo estava preparado para a libertação. Ora, 28. Queres tu matar-me como ontem mataste o egípcio? Era claro que Moisés não tinha se dado conta que o assassinato do egípcio era conhecido, nem tampouco que outro tinha visto. 29. E a esta palavra fugiu Moisés
E esteve como estrangeiro na terra de Midian, onde gerou 2 filhos. Pois se daria conta muito em breve que Faraó também sabia. Então, quando ele falou isso, eu falei, mas quem é que viu? Quando Moisés está agora esgotando, tinha matado aquele ninguém estava vendo, estavam os outros lá. Mas tinha um que estava vendo, aquele lá de cima, Deus. Então quer dizer que de Deus não esconde nada. Tudo que a gente faz, irmãos, vai aparecer lá no tribunal. Todas as palavras ociosas que nós falarmos, nós não vamos ser condenados mais, porque Cristo sofreu a condenação em nosso lugar e nós aceitamos Ele, mas nós vamos dar conta. No tribunal de Cristo, todo o povo de Deus vai ter um acerto de conta no dia do juízo. E no grande trono branco, que vai ser para o ímpio, muito pior. Além deles terem vai ter um julgamento rigoroso também, assim como o povo de Deus vai ter um acerto, um julgamento rigoroso, mas vai entrar no novo céus, a nova terra, porque é para entrar lá. Você vai entrar, mas vai receber muita repreensão. Mesma coisa que a pessoa te chama atenção, te fala, mas deixa você passar, mas te lembra tudo. Não é duro isso? Não, então você que negócio, vai me jogando tudo na cara, está me tocando tudo, tirando ali, falando tudo, mas pode entrar, vai ser isso, aquilo. Vai perder a recompensa, você não vai ter a regalia que aqui muitos têm. Mas vai entrar no novo céus, a nova terra. Isso do lado direito, o tribunal de Cristo, quando acabar o milênio. E no lado esquerdo, aí vai ter um julgamento severo também. Aí é lá no lago de fogo, no inferno. Porque lá no inferno é o lugar de muitos, religiosos inclusive. Batista também, que tem o nome, mas não tem o Espírito Santo habitando. Tem o nome Batista, tem muitos. Vocês pensam que todos os batistas vai para os céus? Vai se tiver Cristo, se ele passou por um novo nascimento. Mas depois, lá, conforme as pessoas for muito marginal, o inferno, o fogo vai ser mais quente, é mais lenha na fogueira, vamos dizer assim. E outros que foram bonzinho, religioso, mas não aceitou Jesus, vai sofrer também lá. Mas não uns mais, outros menos. É o que nós aprendemos na Bíblia, isso daí. Por que tem os 2 julgamentos? Então aquilo não precisa nem julgar, já vai mesmo, não, mas cada um aí. Deus é justo, irmãos. Jesus é justo. E nós nem imaginamos. Tudo que você fez de bom para servir a Deus, aproveitou o tempo, Ele vai te recompensar além da salvação. E aquele que foi relaxado, que não serviu, Ele vai tirar muitos galardões, Ele não vai ter. E aquele que não aceitou Jesus, Ele é justo. Se foi bonzinho, confiando nas obras, ele não vai para o céu, porque não foi lavado o sangue de Cristo, ele confiou nas obras da religião, confiou em homem. Ele vai ser lançado fora no lago de fogo, no inferno, mas só que ele vai ter menos sofrimento que outros, mas é sofrimento também, não é céu lá. Então nós vamos parar aqui, ler o versículo 30 para parar. E completado 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto do monte Sinai, numa chama de fogo no meio de uma sarça. Aí tu disse, se Deus permitir, continua. Então vamos, que Deus nos abençoe, que nós possamos interessar mais de servir mais a Deus. Pega desde mim, pega de todos que ouvem, todos nós. O que a gente faz é pouco. A gente não adianta gabar. Se não é só olhar para trás, os nossos pais, os nossos profetas, os nossos apóstolos, e alguns membros da igreja, alguns que trabalham mais, missionários, que sofrem. Mas cada um faz a sua parte. Amém?
Então vamos louvar a Deus. Qual é o hino? Sexta-feira que vem é a vez do irmão Paulo pregar. Se Deus permitir, venham os irmãos. Qual é o hino? Peregrinando, vou pelos montes peregrinando. Então. 476. Então vamos despedir com uma oração pelo nosso irmão Paulo, que Deus abençoe vocês que estiveram aqui, que possamos estar
próximo aqui, o fim da semana, sexta, sábado, domingo, para a honra e glória do santo nome de Deus. Irmão Paulo, faz a oração. Senhor, mais uma vez, damos graças por este momento, por esta hora aqui na sua casa, por tudo que aqui foi feito, especialmente pelo estudo da sua palavra, que ela possa fazer diferença nas nossas vidas. Pedimos pela sua igreja que ela possa permanecer com as portas abertas para a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoe os cultos do final de semana, que possamos estar aqui presente. Desde já agradecemos por tudo que tem feito pelo pastor, e pela confiança que nós temos, que o Senhor sempre vai nos amparar em tudo aquilo que necessitamos. Pedimos pela nossa família toda, nossos irmãos, nossos parentes, que o Senhor possa estar abençoando, livrando do mal. E agradecemos por estarmos aqui como salvos por Jesus Cristo. Por isso nós pedimos em nome dele. Amém. Amém.